Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Engenharia de Requisitos. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos começar a estudar o gerenciamento de requisitos e vamos ver as visualizações de requisitos. A gente viu ao longo do nosso curso a importância de se levantar, de se licitar e documentar os requisitos. A gente entendeu que isso é uma tarefa fundamental e imprescindível. Fazer essas coisas, depois até validar tudo isso para ver se está tudo certinho, conforme os stakeholders pediram. A gente estudou cada uma dessas tarefas aí em profundidade, ostensivamente, porque elas são realmente muito importantes. Tá? Só que de nada adianta a gente ter todo esse trabalho, tá? Fazer toda essa documentação, esse levantamento, documentação, validação, registrar isso tudo, né? E tudo isso for virando lá uma pilha de papel ou um monte de arquivos desorganizados no computador que com o passar do tempo ninguém vai usar, né? Porque nem sabe do que se trata, não sabe onde achar o que ele está procurando, aquilo está tudo espalhado ali. Então, assim, não houve uma organização, um gerenciamento correto daqueles requisitos. Você fez tudo certo, documentou, está tudo bonitinho ali. Só que não está organizado, aqueles requisitos não estão sendo aplicados para os fins que eles têm que ser aplicados, não estão sendo usados como base para a implementação ou para os testes, enfim, que eles deveriam estar sendo utilizados. Então existe um erro de gerência, de gerenciamento desses requisitos. E quando existe um problema nesse aspecto, a gente pega tudo que a gente fez e acaba meio que jogando no lixo, porque nada está sendo usado da forma que deve ser, está sendo tudo subaproveitado, quando está sendo aí um pouco aproveitado. Então é preciso que nós também gerenciemos muito bem os requisitos, tá? Para fazer jus aí ao nosso trabalho e também fazer com que tudo aquilo que a gente produziu, tudo aquilo que a gente fez agora seja aplicado, seja usado, e vai então fazer aí a diferença na hora de fazer aí caminhar com as demais etapas de desenvolvimento do software. E a gerência de requisitos, ela consiste em manipular e organizar os requisitos de um projeto. As principais atividades para uma boa gerência de requisitos são visualizar requisitos, priorizar requisitos, rastrear requisitos, versionar requisitos e gerenciar mudanças dos requisitos. Tá? Então essas são as atividades centrais, é aquilo que rege uma boa gerência de requisitos. E aqui no nosso curso a gente vai falar aí com profundidade sobre cada uma dessas etapas, dessas tarefas que a gente vai utilizar aí no nosso dia a dia para fazer a gerência dos requisitos. E a primeira delas é a visualização de requisitos, as visualizações de requisitos. Os requisitos, eles contêm inúmeras informações, A gente viu a quantidade de informação que tem um requisito. E conforme o projeto vai avançando, mais relacionamentos entre aquele requisito surgem, relacionamentos de diversas naturezas, mais informações são acrescentadas, então surgem mais informações, há aí a alteração de certos atributos, então informações são alteradas, são acrescentadas, as coisas vão ficando mais completas, Então isso é um processo natural que vai ocorrendo com os requisitos.
E para controlar, né, toda essa complexidade de alterações, tudo isso que está acontecendo, esse mundo de informações que tem num requisito, e a gente às vezes tem milhares de requisitos dependendo do projeto. Então, assim, para a gente poder aí controlar, né, bem todo esse universo complexo que são essas informações dos requisitos, é necessário que a gente acesse os requisitos de forma seletiva. Então, nem sempre a gente vai querer acessar, né, nem sempre a gente precisa de todas as informações de um requisito. Na maioria das vezes você vai lá querer olhar para uma informação específica, um grupo de informações. A gente está à procura, né, de algumas informações seletas que a gente deseja realmente conhecer. A gente não quer olhar aquilo tudo, não, a gente naquele momento a gente precisou recorrer àquelas informações e a gente vai procurar as informações que a gente precisa, né, e não todas elas. E às vezes a gente quer, né, nesse contexto, comparar ou confrontar certos atributos entre vários requisitos, né? Então eu quero fazer uma comparação, pegar esse atributo aqui desse requisito com relação àquele outro requisito. É muito diferente, é igual, é a mesma coisa, né? Então a gente pode desejar fazer isso. A gente pode querer simplesmente consultar uma informação pontual para tirar uma dúvida. Tive uma dúvida aqui, na hora de implementar, por exemplo, eu vou lá e procurar essa informação. A gente pode querer saber, de repente, se o requisito está validado, para saber se você está ali implementando uma coisa que já está, né, certinho, o stakeholder já validou. Então, assim, são coisas específicas, diversas situações você vai querer ver uma coisa específica, um conceito específico. E nesse tipo de ocasião, né, abrir todas as informações de uma vez só, né, e jogar isso na cara de quem está procurando esse mundo de informações pode prejudicar e provocar lentidão nesses processos, né? Pode causar erro na hora de você ver certa informação, você acaba confundindo via o requisito errado, por exemplo. Pode provocar lentidão, porque você tem que ficar procurando ali naquele mundo de informações a informação que você quer. Então, assim, essa maneira da gente dispor os requisitos, de visualizar os requisitos, ela recebe, né, deve receber uma atenção também para justamente dar essa agilidade, né, dar essa exatidão na hora que alguém precisar dos requisitos. Preciso de uma informação, vou até lá e vou conseguir rapidamente aquilo que eu preciso. Então, para isso, a gente tem que ter a possibilidade de ter diversas formas de visualizar requisitos. Muitas vezes, as visualizações elas são definidas para os diferentes papéis do processo de desenvolvimento. Então, a gente às vezes define uma visualização para o arquiteto, define uma visualização para o projetista, outra para o programador, outra para o testador. Então, assim, a gente faz meio que um conjunto de informações, seleciona um conjunto de informações que cada um desses papéis tem interesse e a gente pega e exibe, né? Então, assim, um programador vai acessar, ele por padrão já acessa aquelas informações que os programadores geralmente precisam. Tá? Eu não vou exibir aquele monte de informações, às vezes informações que ele não vai precisar, são informações que ele não vai precisar, às vezes são informações que o testador vai precisar muito mais, ele não vai, então a gente não mostra no primeiro momento para ele, ele tem uma visualização seleta daquilo que ele precisa. Enquanto, por exemplo, o testador pode querer ver outras informações e aí vai ter também uma visualização para ele. Tá? Tem aí esse esquema de visualização, a gente pode até comparar, né, para quem conhece, com as views lá do banco de dados, né, que a gente pode criar determinadas visualizações em cima das tabelas, né? A ideia é essa, a gente tem
um cara que tem todos os dados e a gente vai criar visualizações seletas. Então, é uma forma que a gente pode fazer, é distribuir, né, fazer essas visualizações por papel. Tá? E vários papéis, né, podem estar aí associados a uma mesma visualização. Tá? Então, uma mesma visualização pode atender a diversos profissionais. Né? De repente, o projetista e o arquiteto não precisa mexer nessa visualização. Todos os dois vão precisar basicamente dos mesmos dados, né? Tanto o projetista quanto o arquiteto, então eles usam a mesma. Bom, a primeira forma, né, é ter essa visualização, né, seletiva da base dos requisitos. Tá? Então, a gente quer ter uma visualização seletiva. Então, essa é uma primeira forma que a gente tem de fazer aí essa visualização customizada, vamos por assim dizer, filtrada. Então, a visualização seletiva, ela vai justamente remeter, né, àquele fato de que uma visualização ela apresenta parte de todas as informações disponíveis. Tá? Então, você tem ali todas as informações sobre todos os requisitos, e você quer apenas parte dela. Isso que é uma visualização. Tá? Então, ela vai exibir ali um subconjunto de todas as informações, tá? Que todas essas informações são chamadas base dos requisitos. Na base tem tudo, todas as informações. E a visualização vai ter uma parte dessas informações. E aí, a partir de uma visualização, é possível que a gente selecione requisitos específicos. Então, nós podemos, eu quero ver só esse requisito. Então, assim, nem todos os requisitos vão estar incluídos numa visualização. A gente pode restringir os requisitos que a gente quer ver. A gente pode ocultar certos atributos de requisitos. Então, nem todas as informações de cada requisito a gente pode querer ver. Então, a visualização ela não vai ter necessariamente que ter aí todos os atributos. Às vezes eu não estou interessado, sei lá, no autor, na fonte do requisito. Eu quero ver, às vezes, só a prioridade, como que é a prioridade, se é alta, se é baixa e tal. Então, eu vou exibir o nome daquele requisito, os nomes dos requisitos, né? As prioridades e as criticidades, por exemplo. O resto eu não preciso. Então, eu só vou exibir aquilo que eu preciso. O resto fica oculto, né? Fica de fora da visualização. E a gente pode combinar esses dois princípios aí para, de maneira aleatória, né? A gente pode fazer aí combinações, né, dessas visualizações de alguns requisitos apenas e também de ocultar certos atributos. Então, a gente pode ter numa mesma visualização atributos ocultos e requisitos ocultos. Então, a gente quer só um determinado conjunto de requisitos, a gente não quer exibir todos, e a gente quer também só um determinado conjunto de atributos. A gente pode combinar os dois ou pode usar cada um desses. Se eu quiser exibir todos os requisitos, mas apenas alguns atributos, eu posso. Se eu quiser exibir todos os atributos, mas apenas alguns requisitos, quero ver todas as informações, mas só de 3 requisitos, por exemplo. Então, eu vou estar usando, né, a seleção de requisitos específicos. Ao passo que eu quero ver agora todos os requisitos, mas eu quero ver só tal, tal e tal informação, então eu estou usando aí a ocultação de certos atributos de requisitos. E eu posso juntar os dois. Né? Eu posso escolher, eu quero apenas aí esses 4 requisitos e só quero ver essa e essa e essa informação sobre eles. Tá? Então, a gente pode fazer essa combinação. Tá? E aí, dessa maneira, né, a gente vê o que a gente quer. Tá? Então, essa é que é a ideia da visualização seletiva de documentos, de requisitos. A gente vê aquilo que a gente quer. Então, para a gente contextualizar melhor tudo isso, para não ficar tão abstrato tudo isso que eu falei, vamos considerar que a gente tem essa base de requisito que vocês estão vendo aí. Então,
essa tabela aí tem 9 requisitos e tem aí todas as informações sobre os requisitos, vamos por assim dizer. Lógico que os cenários, essas coisas, eles ficam, né, guardadinhos lá, até porque não caberia nessa visualização da base. Mas a ideia é que aqui a gente tem todas as informações, por exemplo. A gente tem o nome, a descrição do requisito, o autor, a fonte, o responsável, enfim, prioridade, criticidade, a gente tem tudo. Tá? Muitas dessas coisas a gente já viu, né, lá na aula, nas aulas lá quando a gente falou de casos de uso. Algumas coisas, né, a gente não viu, por exemplo, o que é estabilidade? A estabilidade do requisito é se aquele requisito está propenso a mudanças, né? Então, quando o requisito tiver uma estabilidade fixa, é porque aquele requisito provavelmente não vai sofrer mais mudanças. É muito difícil acontecer uma mudança com aquele requisito. Quando ele tem a estabilidade estável, né, quer dizer que ele vai sofrer poucas mudanças, ou quase nenhum. Enfim, ele pode sofrer mudanças, né, pode sofrer uma ou outra mudança, mas não vão ser mudanças muito grandes, né, não vão ser mudanças aí que mudem totalmente a essência, incluam um monte de dados, retirem um monte de dados. Então são mudanças, né, mais leves, mas ele pode sofrer, né? Então isso é um requisito estável. E a gente tem também um requisito volátil, né, que tem estabilidade volátil. E o volátil é aquele que está sujeito a muitas mudanças, né? Então um requisito que é volátil ele pode mudar a todo momento, né? Então ele pode sofrer aí grandes mudanças, né, mudanças inclusive no cerne dele, né? E isso tudo pode acontecer com um requisito volátil. O status do conteúdo é como aquele requisito está, né, nesse momento registrado para a gente. Então a gente pode ter requisitos que são apenas uma ideia, ou seja, nós temos poucas informações, não temos ainda a completude dele, a gente tem aquilo registrado, mas ainda não temos detalhes, não temos ainda uma concepção, né, 100% formada daquele requisito. Ele é apenas uma ideia, que a gente sabe que vai ter que fazer, mas ainda tem lacunas a serem preenchidas. A gente tem os requisitos que são conceitos, requisitos que ainda estão aí como conceito. Eles são requisitos onde a gente já conhece bem melhor os requisitos, já sabe, né, certinho os passos que aquele requisito vai dar, o que aquele requisito vai ter, porém a gente ainda não tem riqueza de detalhes. Então pode ser que esteja faltando um ou outro detalhe, alguma informação ali a mais ou a menos que a gente não considerou, então ainda falta esse refinamento. Tá? Ainda está conceitual, a gente tem o conceito, sabe o que ele vai fazer, mas não sabe com exatidão o passo, né? É exatamente assim que acontece. Você sabe que mais ou menos é daquele jeito, é mais ou menos assim que acontece, mas não sabe, não pode garantir com exatidão que é assim, que não está faltando nada. Então isso é um requisito, né, de conceito. Tá? E existe também os requisitos que têm o conteúdo detalhado. Aqueles que têm o conteúdo detalhado são requisitos que de fato já estão documentados, com bastante dados, tem aí já uma certa exatidão. Então, assim, são requisitos que você já tem muito mais certeza. Você olha e sabe que realmente é assim que está acontecendo. Tá? Então, você tem detalhes das informações, você tem ali tudo muito bem explicado, tudo muito bem detalhado. Então, é importante também a gente manter esse controle nos requisitos para a gente saber, né, o quão detalhado aquele requisito está. E isso aumenta o nosso nível de confiabilidade. Se a gente vai pegar um requisito de conceito para implementar, a gente sabe que aquilo está sujeito a pequenas mudanças. E aí a gente já tem que ficar esperto, né, com certas coisas, levantar certos dados, diferente de um detalhado, por exemplo, que isso já não vai ser necessário, porque
basicamente todos os dias. Não vai ser necessário muito forte, tá, gente? Na prática, né, embora na teoria um requisito detalhado seja ali completo, ideal, na prática a gente sabe que mesmo um requisito detalhado pode vir a carecer de alguma informação que você vai ter que levantar. Isso é uma coisa padrão que acontece aí na vida do engenheiro de requisitos. Mas é mais difícil, né? Isso acontece com mais frequência em requisitos de contexto. E requisitos de ideia, então, nem se fala, né? A gente ainda não tem nada nem muito formado. A gente vai ter que aperfeiçoar ainda bem, né, aquele requisito, especificar ainda bem, levantar de repente até mais informações para poder, né, olhar aí para ele, né, de maneira a entender melhor como a coisa funciona. A gente tem o status da validação, tá? E aí vai mostrar, né, como aquele requisito está com relação à validação. Então ele está validado, que é o requisito que já passou pela validação do stakeholder, o stakeholder já deu o ok, beleza, é aquilo mesmo. Então você já sabe que aquele requisito pode implementar, que está ok. A gente tem os requisitos que estão em validação. Então, eles estão em processo de validação, tá? Já há uma validação ali acontecendo naquele requisito e você ainda não obteve a resposta final, mas ele está sendo validado. A gente tem os requisitos não validados, ou seja, requisitos que ainda não passaram pelo processo de validação. Então, esses requisitos não foram lá validados pelo stakeholder, né, não tiveram as falhas identificadas, não tiveram nada disso, não passaram pelo processo de validação. A gente tem os requisitos que estão em correção, que são requisitos que passaram pelo processo de validação e foram encontradas falhas, e essas falhas estão sendo corrigidas. Tá? Então, eles estão em processo de correção. Tá? E aí, quando a correção acabar, aí sim ele pode passar o estado de validado. De repente pode ser até necessário fazer uma nova validação para ver se ficou tudo certo, dependendo da situação. Mas aí ele passa o estado de validado. A gente tem os requisitos contendo erro, né, que são requisitos que passaram pelo processo de validação. Quem validou lá, um inspetor, detectou falhas, erros, mas eles ainda não estão em processo de correção. Tá? Então, eles ainda vão ser corrigidos. E aí, quando eles começarem a ser corrigidos, aí eles entram em correção. Beleza, pessoal? Então, esses são aí os status de validação possíveis que a gente tem. E as referências? As referências, elas são aí, os indicadores, né, quando um caso de uso ele referencia um outro. E, por exemplo, para um caso de uso, um requisito inclui o outro. Então, se um requisito inclui outro requisito, ele tem uma referência a esse outro requisito. Se um requisito estende outro requisito, ele tem uma referência para esse outro requisito. Se ele herda de outro requisito, ele tem uma referência para esse requisito. Então, assim, se lá em algum momento, né, algum requisito é mencionado, tal, existe uma referência. Então, sempre quando houver uma referência dentro do conteúdo de um requisito, uma referência, uma menção a outro requisito, você faz alguma menção àquele outro requisito por vários motivos, né, alguns pode ser inclusão, extensão, enfim. Mas se você faz qualquer menção, ele pode ser numa observação, tem uma menção a outro requisito. Aí você tem que constar aqui nessa base de requisitos que há referências para todos esses requisitos. Aqui a gente não especifica qual é a referência. Tá? Poderia ser especificado, mas aqui a gente não especifica para não ficar uma coisa muito grande. Se alguém quiser ter interesse, ele vai abrir o conteúdo do requisito e vai ver do que se trata essa referência. Tá? Mas, de uma certa maneira, aqui na base a gente coloca referências e bota ali todas as referências.
Então, se tiver mais de uma referência, bota ali vírgula e vai colocando todos os requisitos que são referenciados. Aqui, por exemplo, é fácil a gente perceber que o requisito 2 e 3, eles têm uma referência para o requisito 1, porque eles herdam do requisito 1. Então, pelo próprio nome deles, já dá para a gente saber que o efetuar pagamento à vista e o efetuar pagamento a prazo, eles vão herdar do efetuar pagamento. Então, assim, a gente já sabe que existe essa relação, existe essa referência. Então, essa referência ela vai constar ali. Ok? O resto, galera, a gente já viu. Tá? O identificador, nome, descrição, autor, fonte, responsável, prioridade e criticidade a gente já estudou. Então, lá nas aulas de documentação de requisitos, a gente viu o modelo de caso de uso, tudo isso a gente já estudou lá. É a mesma coisa, é o mesmo conceito aqui. E os que a gente não estudou, eu expliquei todos eles agora para vocês. Bom, voltando agora para a visualização de requisitos. Tá? Então, eu estava falando com vocês que a gente pode ter uma visualização seletiva dos requisitos. E a gente pode escolher apenas alguns requisitos e apenas alguns desses atributos. Tá? Então, apenas algumas dessas informações. Quero só o identificador, o nome e a descrição. Então, escolhi um conjunto de atributos que eu quero exibir. Tá? E agora, então, vamos ver alguns exemplos de visualização possíveis. O primeiro exemplo, que vocês estão vendo aí na tela, a gente quis selecionar os requisitos que o responsável era a Raquel e a prioridade era alta. Então, a gente selecionou um conjunto de requisitos que atendam essas condições. Tá? A responsável seja a Raquel e a prioridade seja alta. E a gente quis exibir os atributos, as informações identificador, nome, responsável, prioridade, criticidade e estabilidade. Então, a gente está interessado em visualizar esses atributos para os requisitos que a Raquel é responsável e que tem alta prioridade. Então, essa foi a visualização, esses foram os critérios de visualização que geraram essa visualização que a gente está vendo aí. Então, reparem que é meio que uma subtabela, porque é um subconjunto do que está aí na base de requisitos. Se a gente olhar, a gente vai ver que realmente a gente tem aí os requisitos 1, 2 e 3, que a Raquel é responsável, tá? Só que o requisito 2 ele tem uma prioridade média e a gente só quer aqueles que têm prioridade alta. Então, a gente tem que eliminar ele da visualização, a gente fica só com o requisito 1 e 3 e a gente elimina todos os campos que a gente não deseja, a gente oculta esses campos e só exibe as informações que a gente está interessado, que são essas aí. Então, isso gera para a gente essa visualização. Nesse exemplo, a gente está combinando as duas estratégias, aquela de selecionar os requisitos e de ocultar os atributos. Nesse segundo exemplo, vocês estão vendo aí, a gente quis os requisitos que referenciavam o requisito 1. Então, a gente só estava interessado nos requisitos que tinham uma referência para o requisito 1. E a gente optou, aí, nesse caso, por exibir os atributos identificador, nome, status do conteúdo, status da validação e referências. Tá? Então, isso gerou para a gente essa visualização, porque os únicos requisitos, se a gente olhar a base de requisitos que tem referência para o requisito 1, são os requisitos 2 e 3. Então, a gente pegou esses requisitos e exibiu só os dados que a gente queria, que eram identificador, nome, status do conteúdo, status da validação e referências. Então, a gente filtrou e exibiu apenas o que a gente queria ver, apenas o que vai ser útil para a gente nesse momento, uma suposição. E nesse terceiro exemplo, vocês estão vendo aí,
a gente pegou todos os requisitos que têm prioridade alta, criticidade alta e tem estabilidade fixa ou estável. Então, esses foram os 3 critérios que a gente usou para filtrar. E a gente chegou nesses 4 requisitos, requisito 1, 3, 5 e 6. E a visualização, nesse caso, a gente quis ver todos os atributos. Então, a gente não ocultou nenhum. Então, nesse exemplo em específico, a gente usou apenas uma das estratégias, né, que foi a seleção de requisitos apenas. Essa estratégia, gente, não é tão usada, tá? Eu dei o exemplo porque é possível a gente usar ou uma ou outra só, mas dificilmente a gente vai querer ver todos os atributos. Então, assim, pode ser que a gente esteja interessado, pode ser que não, mas geralmente a gente sempre vai querer só um conjunto de requisitos e um conjunto de atributos para a gente visualizar. Mas existe a possibilidade, eu posso fazer esse filtro. Então, se a gente for lá na base de dados, a gente vai ver que só esses 4 requisitos que têm a prioridade alta, criticidade alta e a estabilidade é fixa ou estável. Se a gente olhar o requisito 8, ele tem prioridade média, então já está descartado. O requisito 7, ele tem prioridade alta, mas tem criticidade média. Então, o requisito 4, ele tem prioridade baixa, então não entra. Então, assim, só quem passou aí, só quem a gente estava interessado em visualizar, são esses 4 caras, porque eles são aqueles que atendem os filtros que a gente colocou. E aí a gente tem essa visualização como resultado. Beleza, galera? Lembrando que fazer uma base de requisitos dessa, tá? A gente pode fazer isso no banco de dados, né? Pode usar um banco de dados para registrar essa base de dados. Se a gente quiser usar aí uma ferramenta mais simples, a gente pode fazer no Excel, a gente pode fazer uma tabela no Excel ou no Calc, a gente pode tranquilamente fazer essa visualização, essa base de dados aí dos requisitos, e a gente consegue fazer visualizações nele também, a gente consegue botar filtro, né? A gente consegue fazer várias coisas. Então, dá para tudo que eu estou mostrando para vocês aí com relação à base de requisitos e visualizações, dá para fazer numa tabela, né, do Calc ou do Excel e também em banco de dados, né? Banco de dados a gente até tem ferramentas mais sofisticadas que a gente pode usar, já criar views pré-definidas no banco de dados, né? Os bancos de dados têm essa ferramenta. Então, assim, são formas da gente implementar, né, criar esse registro aí no computador e gerar essas visualizações do jeito que a gente quiser, do jeito que a gente precisar ver. Beleza, pessoal? Então, isso é visualização seletiva, tá, de requisitos. A gente visualiza o que a gente está interessado. E, por outro lado, a gente tem a visualização consolidada de requisitos. Tá? Então, além das informações contidas nos requisitos, as visualizações elas podem ter também dados que são gerados ou consolidados. Tá? Então, não necessariamente a gente tem que só ver o dado que está ali. A gente pode, a partir daqueles dados, gerar outros dados, gerar conclusões, compilações de dados, podemos gerar estatísticas. Então, assim, esses dados, a princípio, não estão neles. A gente olhou ali para a nossa base de dados, a gente viu que não tem dados de estatísticas ali, a gente não tem comparação, a gente não gerou nenhum outro dado. A gente só visualizou o que estava ali. Agora, nós podemos ter visualizações de compilações desses dados, estatísticas, enfim, dados que não estão ali a princípio, mas que nós podemos gerar a partir dos dados que estão neles. Visualizações, né, que só apresentam dados gerados ou consolidados são chamadas de visualizações consolidadas. Então, isso é uma visualização consolidada. As visualizações consolidadas, elas podem ser definidas através da compilação de dados, como eu mencionei, da base de requisitos. Então, tem essa base que a gente já conhece e a gente, a partir desses dados, a gente compila e gera novos dados, novas representações. Por exemplo, a gente pode ter uma visualização
que apresente o percentual de requisitos que se originaram de uma determinada fonte. Eu quero saber qual o percentual de requisitos que saiu dessa fonte aqui, desse documento, por exemplo. Tantos requisitos. Então, eu posso exibir isso numa tabela mostrando tantos por cento dos requisitos vieram dessa fonte. E aí eu posso, de repente, verificar qual a minha fonte mais importante, quem é que gerou mais requisitos. Perceba que esse dado não está na nossa tabela, mas a partir dela, na nossa base de requisitos, mas a partir dela a gente pode chegar nesse dado. Então, é uma forma da gente trabalhar com dados ali que não estão na tabela, mas a gente pode construir esses dados através da interpretação dela. E uma visualização individual pode consistir também da combinação de dados consolidados e dados selecionados. Então, assim, a gente pode ter aí combinações, a gente pode só ver aí um determinado subgrupo, do jeito que a gente viu lá nas visualizações. Eu vou querer ver só isso, só que eu quero ver um dado sobre isso. De repente eu estou olhando só para um atributo, por exemplo, estou olhando só para a estabilidade agora. Então, eu estou selecionando, do jeito que eu mostrei lá na visualização seletiva, eu quero só olhar agora para a estabilidade dos requisitos e vou consolidar. Quero saber quantos requisitos estão estáveis, quantos não estão estáveis, quantos estão... Enfim, cada um dos estágios que a gente tem lá da estabilidade. Então, a gente pode querer fazer essa seleção e combinar isso com a consolidação de requisitos. Então, a gente vê aí, nesse caso, um número de requisitos que tem estabilidade fixa, que tem estabilidade volátil, que está estável. Então, assim, tudo isso a gente consegue fazer combinando essas visualizações. Isso gera para a gente uma visualização consolidada. Beleza, pessoal? E esses exemplos aí que vocês estão vendo é uma visualização consolidada. Tá? Esse exemplo aí, ele mostra para vocês, nesse primeiro gráfico, o número de requisitos por responsável. Então, a gente tem um gráfico aí que cada fatia dessa representa aí a porção de requisitos, quem está responsável aí por essa fatia, ou seja, tem tantos requisitos que Raquel está responsável, tantos requisitos que Rafael está responsável. Então, a gente consegue visualizar de maneira gráfica. A gente olha para esse gráfico e identifica já de pronto quem está com a maior parte dos requisitos, quem tem a maior responsabilidade, quem tem a menor. Então, tudo isso é possível que nós percebamos gerando, compilando dados lá da nossa base, e a gente gera esse consolidado de dados. A gente consolida esses dados e consegue gerar isso. Então, a partir dessa nossa base, a gente consolidou esses dados. Um outro exemplo é esse aí. A gente tem o status de validação. Então, a gente está olhando agora só para validação e a gente quer saber aí quantos requisitos estão em validação, quantos ainda não estão validados, quantos estão validados, contendo erros, estão em correção. Então, tudo isso a gente quer ver. E aí, um exemplo que eu fiz para vocês aqui é exibir isso de maneira gráfica. A gente consolidou e sabe quantos requisitos estão validados, quantos estão em validação, quantos não estão validados, quantos têm erro e quantos estão em correção. Então, você bate o olho nesse gráfico, você sabe qual é o estado da maioria dos seus requisitos com relação à validação, você sabe quantos requisitos aproximadamente estão aí em cada fase. Então, tudo isso já dá para você perceber. Reparem que esses dados não estão na tabela. Se vocês olharem a tabela aí, a gente está visualizando ela, não tem aí tantos requisitos, número de requisitos validados, não tem essa informação na tabela. Mas a gente pode chegar nessa informação através de uma contagem e gerar esse gráfico. Beleza? Então, trabalhar com
visualização consolidada é isso, são essas visualizações que vão nos propiciar visualizar dados que foram gerados, tá? Combinados e compilados a partir da nossa base de requisitos. Enquanto lá na visualização seletiva a gente só via realmente o que estava na tabela, só que era um subconjunto que estava na base, aqui não, aqui a gente faz uma interpretação, gera dados de acordo com o que a gente quer e apresenta esses dados de alguma maneira. Eu exemplifiquei com gráfico, não necessariamente precisa ser com gráfico, eu poderia botar uma mini tabelinha ali, botar número de requisitos validados, tanto número de requisitos, poderia botar o percentual também. Então foi uma escolha minha exibir a partir de gráficos, tá? Mas desde que você gerou informação, né, desde que essa informação não estava na tabela e você gerou a partir de uma interpretação, de uma compilação dos dados que estão lá, você está montando uma visualização consolidada, tá? E essa visualização ela pode ser muito importante porque ela permite você visualizar rapidamente o dado que você está interessado, de repente ver lá a situação geral da coisa, olhando só para aquilo que você está interessado. Então, trabalhar com dados consolidados é muito importante, né? E a gente sempre vê classicamente, né, em reuniões, né, de negócio, sempre tem lá os gráficos aparecendo, as tabelas, tudo com dados consolidados. Por quê? Uma coisa mais rápida, você não vai jogar toda a base de dados, analisem aí, galera. Não. Aqui a ideia é a mesma coisa, a gente quer visualizar apenas para que seja uma coisa rápida. Se eu for querer apresentar alguma coisa numa reunião, por exemplo, galera, tantos requisitos não validados, poucos ainda estão validados, está na hora da gente então melhorar esse quadro e tal. Então você já mostra coisa consolidada. Você não vai mostrar na hora aquela base gigantesca que pode ser milhar. Vamos contar aqui, galera. Não. Então, assim, é muito importante, pessoal, que vocês dominem a questão da validação de requisitos, tá? A validação consolidada dá para a gente fazer também usando o banco de dados, tá? Tem as operações SQL que a gente consegue fazer isso. Dá para fazer usando tabela do Excel também, do Calc. Tudo isso é possível fazer. Tá? Então a gente pode se utilizar dessas ferramentas para trabalhar essas visualizações. Ok? A nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, né, o que é o gerenciamento de requisitos, a importância dessa etapa e entendido também a importância da visualização de requisitos, né, o que é uma visualização consolidada, o que é uma visualização seletiva, o que é uma visualização que é voltada para cada um dos papéis no desenvolvimento de software e tenham entendido como que a gente trabalha com isso, como que a gente faz isso acontecer, tá? Porque na profissão, né, no dia a dia de um engenheiro de requisitos, isso é necessário e a gente tem que realmente gerar esses dados, trabalhar essas coisas. Um grande abraço a todos e até a próxima.